Olá a todos, eu regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A do 12º ano, no tema das equações exponenciais, um item de grau elevado. A questão é a seguinte: resolve em R a seguinte equação exponencial e temos 6 elevado a x menos 2 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x igual a menos 4. Bem, esta equação é uma equação nada fácil de resolver, porque temos exponenciais de bases diferentes. No entanto, vocês precisam ter olho para estas coisas. Quer dizer, nós temos aqui a exponencial de base 6, temos aqui uma exponencial de base 2, temos uma exponencial de base 3, mas reparem uma coisa, é que 2 vezes 3 é igual a 6. O que é que eu quero dizer com isto? Eu ter 6 elevado a x há de ser a mesma coisa que ter 2 vezes 3 tudo elevado a x e depois pelas regras das potências, quer dizer, eu posso passar o expoente para cada um dos fatores, colocando então 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. E em vez de ter 3 exponenciais de bases diferentes, vou ter apenas dois tipos, ou seja, exponencial base 2 e exponencial de base 3. Então esta equação seria equivalente a ter 6 elevado a x, ou seja, 2 elevado a x vezes 3 elevado a x, menos 2 elevado a x, menos 4 vezes 3 elevado a x, e vou já tentar passar este menos 4 para o primeiro membro e obterei então mais 4 igual a 0. Passei então este menos 4 para o primeiro membro, de modo a anular o segundo, tentando agora num segundo passo colocar em evidência aquilo que é possível, ou seja, tentando fatorizar o primeiro membro, de modo a aplicar o anulamento do produto com dois fatores e em cada um desses fatores procurar encontrar um dos fatores a exponencial de base 2 e no outro fator a exponencial de base 3. Então vou tentar fatorizar o primeiro membro. Olhando assim, por exemplo, para estes dois primeiros termos, eu posso colocar o 2 elevado a x em evidência. Posso então colocar 2 elevado a x em evidência e obteria 2 elevado a x, abrir parênteses, para igualar o primeiro termo, ficaria 3 elevado a x menos 1. Continuando, eu teria menos 4 vezes 3 elevado a x mais 4 igual a 0. Agora, reparem que eu não posso aplicar no momento do produto, porque o primeiro membro não está todo fatorizado, apenas está fatorizado parte do primeiro membro. No entanto, com estes termos restantes, o que eu quero encontrar é tentar encontrar este fator, ou seja, 3 elevado a x menos 1, de modo a conseguir uma segunda fatorização. E reparem que eu tenho aqui 3 elevado a x e tenho ali 4, mas como este termo também tem 4, quer dizer, este primeiro também tem 4, então eu posso colocar em evidência, por exemplo, o menos 4, de modo a ficar com 13 elevado a x e depois ali a ficar com 1. Ou seja, operacionalizando esta ideia, isto há de ser então equivalente a eu ter 2 elevado a x, abrir parênteses, vezes 3 elevado a x menos 1, mais, vou então colocar o menos 4 assim em evidência e tentando igualar este termo, bastaria colocar 3 elevado a x e para tentar igualar o 4, visto que tenho menos 4, quer dizer, colocaria então menos 1 igual a 0. Agora ainda não está fatorizado, mas eu agora consigo fazer uma segunda fatorização, fatorizando todo o primeiro membro. Reparem que neste termo, agora tenho aqui dois termos, e em ambos os termos eu tenho este fator 3 elevado a x menos 1 que aparece em ambos os termos. O que quer dizer que eu consigo colocar em evidência o 3 elevado a x menos 1, fatorizando assim todo o primeiro membro. E então ficaria aqui com o seguinte, 3 elevado a x menos 1, e depois abriria então parênteses, assim, fatorizava assim, depois abriria parênteses e então colocaria, para igualar este primeiro termo, bastaria então introduzir o 2x, e depois, para igualar este segundo termo, quer dizer, basta introduzir aquele fator menos
4 e temos então o primeiro membro completamente fatorizado. Para percebermos se fizemos bem esta operação, se aplicarmos a dupla distributiva, quer dizer, teremos que obter esta equação na forma inicial. Reparem, 3 elevado a x vezes 2 elevado a x daria este termo, tudo bem. 3 elevado a x vezes menos 4 daria este, tudo bem. Menos 1 vezes 2 elevado a x daria este, tudo bem. E menos 1 vezes menos 4 daria mais 4, tudo bem. Em seguida, depois de ter este primeiro membro todo fatorizado, o que vou aplicar é então a lei do anulamento do produto, que me diz que sempre que tenho o produto entre dois fatores e esse produto é igual a zero, isso há de implicar que pelo menos um dos fatores seja zero. Ou seja, 3 elevado a x menos 1 igual a zero, ou então o segundo fator, que seria 2 elevado a x menos 4 igual a 0. Resolvendo esta primeira equação, vamos obter 3 elevado a x igual a 1, ou então, resolvendo a segunda, 2 elevado a x igual a 4. Isto agora está bastante simples, porque eu aqui poderia criar a seguinte equivalência: 3 elevado a x, o 1 pode ser uma potência de base. Posso transformar o 1 na potência da base que eu quiser, desde que eleve a 0. O que me dava jeito era criar 3 elevado a 0 e aqui no segundo caso transformar 4 em 2 quadrado. E então teria 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Agora, visto que a exponencial é uma função injetiva, basta igualarmos os expoentes depois de obtermos uma igualdade entre duas potências com a mesma base. Ou seja, aqui teria x igual a 0, ou, no segundo caso, x igual a 2, e então as soluções desta equação seriam então 0 e 2, e teríamos assim a equação resolvida. Fico-me então por aqui quanto a esta equação, nada fácil de a fazer. A estratégia, sempre que vocês tiverem bases diferentes, tentem criar uma fatorização de modo a conseguirem separar as diferentes bases em dois fatores para depois procederem ao anulamento do produto. Fico-me então por aqui, é sempre um abraço, é sempre um prazer enorme ajudar e um grande abraço para todos vós. Tchauzinho.